Rafa, eu tô treinando há 6 meses e não vejo resultado. Eu vi o resultadozinho no início, mas agora parou tudo, não tô mais enxergando nada, tá tudo igual. O que que será que tá acontecendo? Onde será que eu tô errando? Isso é bastante comum. E no vídeo de hoje eu vou te ajudar a entender por que que isso acontece e como resolver esse problema baseado em ciência e trazendo exemplos reais que a gente tem visto aqui no Aluno de Trainers e no Aluno de Online. Vamos comigo. Bom, eu sou Rafa Lund, mestre em ciências do desporto, trabalho como treinador há quase 20 anos e tenho atendido dezenas de pessoas, algumas que vocês conhecem, Flávia Alessandra, Juliana Paz, Débora Seco, Tata Werneck, Agatha Moreira, mas também empresários, pessoas comuns que querem melhorar o seu corpo, querem saúde, querem uma mudança de vida e usam o exercício como ferramenta de transformação. E uma das coisas que a gente mais vê são pessoas falando, comentando, né, que, cara, não é fácil, não é simples e existem muitos motivos para isso, eu vou dar alguns para vocês hoje. Primeira coisa que eu mais vejo é o seguinte, cara, a pessoa vai para academia, ela começa, resolve dar esse start, o que é incrível, né? Exercício é sempre maravilhoso, mas ela vai para academia, pega um programa de alguém, seja um professor da academia, seja um programa na internet, seja até um programa dos que você viu aqui, né? A gente já disponibilizando, chega lá e fica fazendo ele durante um tempão. 3 meses, 6 meses, 1 ano, a mesma coisa. Seguindo o mesmo número de séries, o mesmo número de repetições, com a mesma carga. E como consequência não vê resultado. E por que que isso acontece? Se você está sentado no sofá e não faz nada, qualquer coisa que você fizer vai te gerar algum resultado. Só que à medida que você vai treinando, o seu corpo se adapta e você precisa de estímulos novos. É por isso que a gente diz que quanto mais treinado, menos treinável a pessoa é, mais difícil é conseguir gerar resultado nessa pessoa. Isso é sabido, isso já é conhecido, e isso é, assim, é bastante comum. E por que isso acontece? Porque o nosso corpo se adapta ao estímulo que você coloca para ele. Se você não der uma nova fórmula de estímulo, uma nova forma de tensão, ele vai se adaptar. Isso não significa fazer cada dia um treino diferente, isso não significa fazer exercícios diferentes toda sessão. Significa que você vai ter que impor um novo estresse. Impor um novo estresse ou impor mais estresse é você aumentar o peso, é você aumentar o número de repetições, é você conseguir realizar aquilo tudo que você realizava em menos tempo, reduzindo o intervalo, por exemplo. Enfim, é você conseguir realizar mais trabalho. É isso que vai fazer o seu corpo mudando. Você precisa disso, você precisa realizar cada vez mais trabalho mecânico. Por isso que dentro dos nossos programas de treinamento, a gente tem 2 princípios fundamentais: técnica e progressão. Técnica por quê? Porque eu preciso que você realize os movimentos da maneira adequada. Então, é fundamental que você faça eles corretamente para você reduzir o risco de lesão, para você estimular o músculo que você, né, efetivamente quer estimular. Se você não fizer isso, vai ser muito difícil de você ter resultado, ou você pode acabar se lesionando. E é por isso que dentro dos nossos programas, na Aluno de Trainers, obviamente, eu estou ali supervisionando o meu cliente, mas no mundo online, por exemplo, a gente criou um modelo, e eu vou mostrar aqui para vocês, em que o cliente tem acesso ao programa dele, como esse que você está vendo aqui. Então o meu cliente olhou aqui, essa é a próxima sessão, esse é o meu treino, tá? Só para vocês saberem, esse aqui é meu treino. Eu clico aqui em iniciar, tá aqui o meu treino e eu posso olhar a execução específica de cada um dos exercícios que eu vou fazer. Então, cara, vi aqui, supino inclinado, né? Deixa eu até diminuir o volume para não estragar nosso vídeo aqui do nada. Cara, quero saber como é que ele é feito. Eu vou lá, dou o play, assisto meu videozinho, posso inclusive ampliar ele, tá? Então posso botar ele grandão. Assisto meu videozinho e tal, não sei o que, tem toda a explicação dele, como é que funciona, pra quê, por quê. Esse vídeo aqui é o Breno, tem vídeos que vão ser comigo, tem vídeos que vão ser com a minha equipe, ó, o crucifixo reto é comigo. Então não tem erro, você não vai ter dúvida de como realizar os movimentos, beleza? Então uma das nossas preocupações é que o nosso cliente execute bem os exercícios, esse é um princípio fundamental pra gente, por isso que a gente se preocupou em deixar tudo muito bem descritinho, né, do que ele tem que fazer, como e por quê, para que não haja erro, não haja problema. Então esse é o primeiro ponto. Agora o segundo ponto é que é fundamental que você progrida no treinamento. Você precisa fazer sempre um pouquinho mais, né? Foi o que eu acabei de falar. Então vamos pegar esse mesmo exemplo, ó, vou usar aqui com vocês, né, depois que eu dou iniciar no treino, vai para uma outra tela, mas enfim, vou usar o exemplo do meu treino de novo, beleza? Então assim, vocês estão vendo um pouquinho do que é real do meu treino e com os clientes é a mesma coisa. Então toda vez que eu dou start no programa, o que acontece? Repara nessa tela, a gente tem uma sugestão de carga, uma previsão pela IA através do prompt que eu criei. Foi eu mesmo que criei um prompt específico para ajudar
nosso aluno a progredir. Então, esse prompt ele sugeriu que eu faça o super inclinado com 135 quilos para 8 repetições. Não é quilos, são libras, né? Isso aqui é o Smith, então é a máquina do Smith mais 135 libras no total, beleza? Então é como se fosse 75 de cada lado, menos 75, 70 daria 140, 68,5, sei lá, eu não sou muito bom de conta não, mas deve ser algo assim, 67,5 de cada lado. Então, ele sugere isso baseado no quê? Baseado no que eu já fiz. Então, Rafael, sou eu, tá na semana 4 do programa atual, que é a fase do pico. Então, o RPE alto, tudo alto, ele fez na semana passada 130 quilos, né? Vocês já sabem que é libras, com RPE 8, indicando que pode aumentar a carga. Aí ele calcula, enfim, isso aqui é toda a previsão que a gente faz para ajudar você com o seu programa. Então eu vou lá, vou botar 135 libras no total e vou tentar realizar 8 repetições e vou dizer o que aconteceu. Eu consigo olhar o que eu fiz, né, nas semanas anteriores. Se eu clicar, além do vídeo, eu também tenho como olhar tudo que foi feito anteriormente, né? Então a inteligência artificial ela tem acesso a todo o seu histórico para te ajudar a entender como você vai fazer esses exercícios. Então essa é a beleza de tudo aquilo que a gente está criando aqui, cara, criar algo para facilitar a sua vida. Agora deixa eu tentar mostrar da onde a gente tirou isso e por que isso funciona e por que isso é fundamental. Não saiu da minha cabeça, eu já ensino isso há muito tempo, eu já ensino esse modelo de treinamento para profissionais, eu já uso isso aqui no estúdio. E qual é o modelo clássico de treinamento? Nosso modelo clássico de treinamento ele é dividido basicamente em 4 semanas. Podem ser 5, podem ser 6, não tem problema. Mas a média são 4 semanas. Por que a gente usa 4 semanas? Porque 4 semanas é um tempo razoável para que você possa progredir, chegar perto do seu limite e fazer alguma variação e isso manter você motivado. Por isso que a gente usa 4 semanas, mas poderiam ser 6, poderiam ser 8, e você pode estender o tempo desse mesociclo, mas a gente gosta de usar 4 semanas porque eu vou e faço pequenas mudanças no programa, beleza? Então a gente usa 4 semanas, mas poderiam ser mais. E ao longo dessas 4 semanas, se você for olhar na imagem, você vai perceber que na parte de cima, né, na progressão do método Monge aqui, você vai perceber que tem um aumento de volume. Só que esse volume não significa que eu faço mais exercício ou que eu faço mais séries. Eu até aumento uma série em um exercício, uma série em outro exercício, mas o principal é que eu aumento o volume total. Então eu faço um pouquinho mais de repetições para uma mesma carga, eu aumento um pouquinho o peso e tudo isso é uma forma de você, né, aumentar de certa forma o volume total realizado. E volume, até para vocês não se confundirem, né, às vezes a gente fala que volume é o número de séries e realmente é como a gente utiliza, mas saiba que é a maneira mais simples de você calcular, de forma simples, mas saiba que pesos e repetições que você faz também ajudam a entender mais o quanto de carga total de trabalho que você está fazendo. Por isso que a gente usa essa variável. E aí, repara, dentro do nosso sistema, a gente faz essas progressões a cada 4 semanas e depois retorna para o valor inicial, que seria uma semana introdutória ou um deload para começar um novo programa. Esse novo programa não precisa ser tudo diferente, muitas vezes eu mantenho vários exercícios, troco só alguns para que eu possa continuar progredindo e assim por diante. Então a semana 1 é uma semana que a gente chama de semana introdutória. Uma semana em que meu objetivo é priorizar a técnica, me movimentar bem, enfim, sentir aquele esforço, mas de forma bem branda, priorizando muito a técnica e entendendo esse novo programa e os exercícios novos. Na segunda semana eu começo a ajustar a carga, colocar um pouquinho mais próximo do que seria o real. Na terceira semana eu começo a intensificar, começo a descobrir os meus limites. E na quarta semana é o momento de pico, é o momento em que eu tenho que efetivamente chegar no meu máximo, ou descobrir qual é o meu máximo, ou algo muito próximo disso, para me desafiar. E depois eu reduzo de novo o volume. Então, além da motivação gerada por fazer essas alterações a cada 4 semanas, a gente também tem outras coisas que são interessantes, que é, cara, beleza, essa é a última semana, na semana que vem eu já tenho um descanso, aí o cliente fica bem. Por exemplo, para uma cliente, para uma mulher que a gente atende e ela fala, Rafa, normalmente o meu período menstrual eu não treino muito bem, o que eu altero? Eu altero para quando a gente começa o programa, que teoricamente é o momento mais leve. Então esse é o momento que você desempenha pior, vamos começar o programa aqui. Que depois a gente vai progredindo, até chegar, né, no momento em que você desempenha pior de novo, a gente faz um novo ciclo introdutório. Então, uma nova semana introdutória. Então, repara aqui, a gente faz desse formato porque depois de 20 anos atuando, a gente entendeu que os modelos tradicionais, que muitas vezes têm livros e são ótimos para atletas, nem sempre se aplicam para pessoas normais, pessoas reais, que, cara, que querem ver resultado, mas que nem sempre têm, né, aquela mesma atitude de um atleta. E é super compreensível. Né? São pessoas diferentes, somos pessoas diferentes. Então é muito diferente eu treinar um atleta, é muito diferente eu treinar um cara que a gente atende aqui, que é um diretor, né, assim, um cara top assim, da polícia, que ele atua em operações especiais. Então o cara que você fala assim, cara, tem que fazer, ele vai fazer.
Mas a maior parte dos meus clientes não é assim. A maior parte dos meus clientes tem ciclo menstrual que altera, está em menopausa, às vezes está cansado por causa do trabalho, teve um estresse com o filho, tudo isso altera a sua capacidade de treinar e eu preciso minimamente gerenciar isso. Então o nosso programa, a ideia é, cara, vamos tentar entender um pouco do nosso cliente, né, adequar isso à realidade dele, mas motivar ele até certo ponto a progredir, para depois a gente fazer um novo ciclo. Isso tem funcionado muito bem, por isso que a gente tem usado esse modelo. Esse modelo tem sido bem legal, tem dado muito resultado. Porque, cara, primeiro, né, ele parte desse princípio de progressão que a gente acha fundamental, obviamente sem perder a técnica. Segundo, a gente coloca uma meta para que o aluno possa fazer, para que ele possa seguir. Cara, eu tenho que tentar subir, fazer e tal, não sei o que, bambam. Isso é muito bom, porque estimula ele a fazer. E por último, a gente está sempre mensurando e observando o que está acontecendo. A gente está olhando e falando, cara, teve aumento, não teve aumento, consegui fazer o que estava planejado, não consegui. E esses são 3 pontos importantes para que, cientificamente falando, a gente consiga progredir de forma saudável e estruturada, né? Então, por isso que eu digo que nem sempre o segredo é você simplesmente adicionar mais exercícios, treinar mais vezes na semana. Muitas vezes o que você precisa fazer é treinar melhor. Organizar e estruturar o seu programa para que você possa fazer uma evolução quase que contínua e, como consequência, né, você vai ter resultado. Então são pequenos desafios que a gente vai planejando e você tem que ir cumprindo esses desafios e isso faz com que você melhore, progrida e vá sempre treinando motivado. Então esse é o nosso objetivo, é tentar fazer com que os nossos alunos consigam fazer isso. E é assim que a gente tem gerado resultado em muitos clientes. Cara, estabelecendo, né, esses 2 princípios fundamentais, técnica e progressão, sempre focando muito na técnica, mas progredindo ao longo do tempo. Na última semana, muitas vezes, a gente até permite, né, uma variabilidade na técnica, mas, cara, assim, sempre focando muito na técnica e progredindo ao longo do tempo. Isso é o que você tem que pensar. Porque imagina o seguinte, beleza? Imagina que você foi contratado para uma empresa. Imagina que você entrou numa empresa e você vai 3 vezes por semana. Enfim, você não vai a quantidade de dias que você foi contratado para ir. Você acha que você vai ser promovido? Muito provavelmente não. Você precisa de frequência. A segunda coisa é, cara, e se você for todos os dias que você foi contratado para ir, mas você leva nas coxas, será que você vai ser promovido? Provavelmente não. Agora, digamos que você vá todos os dias, trabalhe como ninguém. Será que você vai ser promovido em uma semana? Muito provavelmente não, porque leva tempo. E o treino é exatamente assim. Você precisa ter um mínimo de frequência, não necessariamente treinar todo dia, mas fazer aquilo que você estabeleceu que você consegue. Eu sugiro de 3 a 4 vezes por semana, pelo menos. Se você conseguir 5, ótimo. Mas de 3 a 4 vezes por semana é uma frequência bem razoável. Você precisa treinar com intensidade, né? A gente encontrou uma forma de motivar o nosso cliente para estar sempre se desafiando. E você precisa ter esperar um mínimo de tempo para que o resultado possa vir. Então é a mesma coisa do ambiente de trabalho, né? Você precisa de frequência, intensidade e deixar o tempo fazer o papel dele para que você tenha resultado. Mas, né, enfim. Eu comecei esse vídeo falando assim, Rafa, treina 6 meses, 1 ano, eu não tô mais vendo resultado. É por isso, né? Se você estiver treinando errado, realmente você não vai ver. Você precisa estar com os outros princípios alinhados para que você consiga ter resultado, beleza? Esses são os nossos princípios fundamentais para gerar resultados nos nossos clientes. Se você curtiu esse vídeo, se você gostou desse conteúdo, né, curte, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal, enfim, manda para alguém, sugere conteúdos, eu adoro ouvir as sugestões de vocês, a gente tem visto muitas sugestões legais aí, muitas perguntas interessantes que nos geram novas ideias para fazer vídeos e estamos sempre respondendo, estamos tentando responder todo mundo aqui para deixar, né, enfim, fazer o canal ser legal e vocês se animarem para ver cada vez mais os vídeos. Então o objetivo é, se vocês nos disserem o que vocês estão curtindo, o que vocês sugerem, vai ser melhor para a gente produzir mais. E se, obviamente, se a gente tiver curtida, comentário, né, se tiver cada vez mais gente seguindo o canal, a gente vai ter ainda mais motivação para continuar produzindo coisas legais para vocês. Então, é isso. Se você curtiu esse vídeo, curte, compartilha, manda para um amigo, se inscreve no canal e eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. Fui!